Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os recentes investimentos realizados pelo governo de Minas e também pela Assembleia do Estado nas cidades aqui do Centro-Oeste de Minas. Bom, e nós também vamos falar sobre a situação fiscal do nosso estado, onde privatizações estão sendo colocadas à prova e também muitas emendas estão sendo enviadas para os municípios aqui da nossa região. Bom, e para entender como que fica toda essa situação, como foi o balanço de 2025 na Assembleia e quais são aí os projetos para os próximos anos, principalmente porque em 2026 é ano eleitoral, é a deputada estadual Lohana França, que de passagem por Pará de Minas está aqui conosco hoje nos estúdios da HS Comunicação Empresarial para conversar com a gente. Bom, Lohana, muito obrigado pela sua presença aqui no Observações, principalmente para a gente falar sobre todo esse cenário do nosso estado e também para a gente entender um pouco mais como que está a relação da Assembleia com o governo de Minas. E eu já começo o nosso programa te perguntando, qual que é o balanço que você faz desse ano de 2025, que a gente viu que foi muito movimentado na Assembleia do Estado. Henrique, primeiro eu queria dizer da minha alegria de estar aqui no Observações, conversando com você, falando com a nossa região, falando com a galera de Pará de Minas, de Itaúna, de toda a micro-região, porque a gente sabe o impacto que tem a informação de qualidade na vida das pessoas. A informação séria, apurada, que vai na fonte, que checa. Então, muito obrigada por me receber. Bom, primeiro, acho que esse foi tem sido um ano muito importante. Um ano em que, graças à oposição e graças àqueles que não aceitaram o caminho que o governador Romeu Zema queria impor para as pessoas em Minas Gerais, que era o caminho do fim do Estado, que era isso que o regime de recuperação fiscal previa, a gente conseguiu construir um caminho alternativo para o pagamento da dívida. Eu sei que a gente vai falar disso mais para frente, mas acho que esse é o grande saldo positivo desse ano. Nós consolidamos o PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento da Dívida de Minas Gerais, como uma alternativa melhor para que o Estado consiga quitar a sua dívida com a União. Isso foi trabalhado e construído ao longo desse ano. E agora, no fim do ano, a gente está votando os projetos que faltam para adesão ao PROPAG, com algumas coisas que a gente não gosta muito, como a tentativa do governo de privatizar água e saneamento, com a tentativa de venda da Copasa e tantos outros aspectos que a gente tem enfrentado, mas para a nossa região, com vitórias importantes. Está na pauta de amanhã, e essa é uma informação exclusiva, a votação nas comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública, o nosso projeto da doação do Hospital Regional para a Universidade Federal de São João del Rei. Esse que é um passo fundamental para que o hospital se torne um hospital universitário e ajude a nossa região a fazer as cirurgias que a gente precisa. Agora, Lohana, a gente tem percebido também que nesse diálogo todo, entre Assembleia e Governo de Minas, há muitos impasses, inclusive aí, votações fora do horário, como a gente viu recentemente. Então, na sua opinião, quais foram os principais projetos que foram votados no ano de 2025 por vocês, deputados? Eu tenho certeza que a gente deve chamar atenção para o pacotão do PROPAG, porque o que a gente tem no PROPAG, a forma como a gente fez essa discussão, ela vai ser norteadora de tudo o que vai acontecer em Minas Gerais daqui para frente. Acho que para quem está assistindo a gente, é como quando a gente tem uma dívida muito grande que sequestra o nosso orçamento. Então, dentro da nossa casa, vamos supor que você ganha um salário mínimo, a sua esposa ganha um salário e meio. Então, juntos, vocês têm aí um valor para poder pagar as contas e para viver o mês. Mas se um dos dois desequilibra com cartão de crédito, ou bate a moto e precisa fazer uma troca de peças, de equipamentos, uma coisa de última hora, ou o filho adoece e precisa de um medicamento que não tem no SUS, a família fica completamente fora da casinha, Isso compromete tudo que vai ser feito dali para frente nos próximos meses. Se vai dar para fazer um curso de inglês ou não, se vai dar para a esposa tirar a carteira de motorista de carro ou não, se vai dar para trocar uma laje ou não. Então, assim, essa é a situação de Minas hoje. A gente tem uma dívida que ocupa uma parte muito expressiva do nosso orçamento. Então, isso diz se a gente consegue recapear uma estrada ou não, se a gente consegue fazer concurso para a Polícia Civil ou não, se a gente consegue trocar o telhado das nossas escolas, que são prédios mais antigos ou não. Então, essa, para mim, é a grande discussão. E olha, Henrique, eu não acho que é a grande discussão desse ano, não. Eu acho que é a grande discussão dessa década, porque a gente está falando de uma dívida que tem mais de 30 anos e que todo mundo escuta desde criança que Minas Gerais está endividado, mas ninguém enfrentou essa questão adequadamente, como a oposição na Assembleia e o senador Rodrigo Pacheco, junto ao nosso presidente, o deputado Tadeu, escolheu enfrentar.
a gente tinha na mesa um jeito de pagar a dívida, que era o regime de recuperação fiscal. Eu sempre faço uma metáfora que é assim: vamos supor que você está me devendo R$1.000 e eu digo que você vai me pagar em 2 parcelas de 500. Isso é puxado, não é? Quem tem R$500 para poder tirar e pagar em 2 parcelas para resolver a dívida? Agora, se eu mudo e falo para você, não, pensei num outro jeito aqui, bolei um outro jeito para você me pagar essa dívida. Você pode me pagar em 10 vezes. E veja bem, você vai me dar um valor maior de entrada, mas depois você vai ter um desconto todo mês. No final das contas, você vai estar pagando as 6, 7 últimas parcelas, você não vai estar pagando nem R$100, você vai estar pagando 80, 70. E para além disso, uma parte do que você está me devendo, você pode investir em você mesmo. Você pode trocar a iluminação do estúdio, você pode colocar um aparelho de ar-condicionado para receber clientes em melhores condições. Qual que é o melhor jeito de pagar a dívida? É o segundo, né? Total. E aí, é isso que o presidente Lula, a oposição, o deputado Tadeu e o senador Rodrigo, nós conseguimos construir um jeito melhor. Agora, o Estado, fazendo um aporte maior de recursos inicialmente, que é de 20% do valor dessa dívida, ele vai poder garantir um juros menor sobre as parcelas, vai poder garantir que investimentos no próprio Estado serão abatidos da dívida. Gente, nem pai e mãe faz isso. Então, assim, tá um negócio maravilhoso. Se o Estado investir em mitigação a eventos climáticos extremos, se o Estado investir em formação técnica e profissionalizante, ele vai poder abater esse valor na dívida. Então, a gente conseguiu construir esse cenário que vai dar o fôlego que Minas Gerais precisa para fazer os investimentos que o Estado ainda precisa resolver. Agora, hoje nós temos aí 77 deputados, né? Como que eles enxergam essa situação? Por que a gente fala isso? Porque a gente tem que tomar um cuidado, principalmente, eu falo, quem está na Assembleia e qualquer cargo legislativo, seja numa Câmara Municipal, ou seja também lá na Câmara dos Deputados, uma relação de não levar para o lado pessoal, né? Porque ideias podem se divergir, mas ao mesmo tempo também os projetos têm que andar, porque afinal a sociedade espera por isso. Então, como que hoje vocês, 77 deputados, estão legislando aí em relação a esse projeto que vai ou não tirar o Estado de Minas do buraco? Eu acho que a gente tem um exemplo muito bom desse trâmite e dessa relação democrática e altiva aqui no município de Pará de Minas. Recentemente houve a eleição da mesa diretora da Câmara, né? E a gente observou uma composição heterogênea da mesa, que foi muito legal. Eu queria chamar a atenção para a nossa vice-presidente da mesa diretora eleita, que é a vereadora, que a gente tem a alegria de ser uma correligionária e, além disso, uma amiga que integra o Partido Verde ao nosso lado, que é a vereadora Irene, e conseguiu construir, com a sua articulação e a sua capacidade de debate, de diálogo, a posição de vice-presidente. Então, perceba, vice-presidente do Poder Legislativo, isso é a vice-presidência de um poder municipal, é algo muito grande, algo muito importante e demonstra como que a gente tem quadros que conseguem transitar para além dessas diferenças ideológicas que eventualmente existem. E olha, eu acho que elas precisam existir, sabe, Henrique? De vez em quando eu tenho alguns debates que eu percebo que eu pego a pessoa desprevenido, porque com frequência a gente se vê repetindo coisas que a gente nem sabe por que a gente está repetindo. A gente está dizendo porque parece bonito dizer. Vamos pensar numa. Quando alguém fala assim, eu não aguento mais esse negócio de esquerda e de direita, de discordar aqui, discordar de cá. A gente tinha que ir todo mundo junto para a mesma direção. É muito bonito falar isso, mas acho que tem duas coisas que precisam ser ditas. Primeiro, a gente lutou pela democracia para que a gente pudesse discordar. A gente lutou pela democracia para que quem pensa diferente, inclusive quem eventualmente pensa da forma mais minoritária, o pensamento de 5, 6, 7% da população não seja atropelado, porque senão a gente vive a ditadura da maioria. E a ditadura da maioria eventualmente não dá espaço para pessoas LGBT, a ditadura da maioria eventualmente não dá espaço para a população indígena, a ditadura da maioria eventualmente não dá espaço para pessoas neurodivergentes. Então é importante que as posições minoritárias sejam respeitadas. Por isso também a gente defendeu a democracia. Mas em segundo lugar, é muito difícil pensar que a gente vai construir um caminho único, o tal para frente, sendo que tem pessoas que estão defendendo, por exemplo, contrato para a segurança pública. O governo Zema defendeu isso. Defendeu contrato temporário para policial. Veja, eu defendo o serviço público, especialmente numa área tão sensível como é a segurança pública. Quem tem autorização do Estado para usar arma e para usar força em nome do povo, em meu nome, em seu nome, em nome de todos nós aqui nessa sala, tem que ter o CPF comprometido. E quem tem o CPF comprometido é o servidor. O servidor público responde no seu CPF até o último dia de vida nele por qualquer ato que ele fez em nome do Estado. Então, como é que eu vou caminhar junto
para frente com quem defende esse nível de precarização da segurança pública? Não tem como. Então, que bom que a gente tem a opção de debater, de discordar e tudo mais. Dito isso, eu acho que exige muito da gente, exige muita reflexão, dá conta de fazer esses debates, dá conta de discordar, sem levar para o pessoal. Sem atacar a pessoa do Henrique ou a pessoa da Lohana, mas atacando sim, corajosamente e com o direito que a democracia deu pra gente, as ideias que a gente não concorda. Sim. Essas ideias, quando a gente não concorda, eu acho que tem que ser atacadas, dissecadas, penduradas, até porque a boa ideia sobrevive a tudo isso. Vamos pegar uma boa ideia que sobreviveu a tudo isso? O ProUni. O ProUni foi uma ideia que foi muito criticada. Tá colocando gente mal formada na universidade, tá enfiando qualquer um na universidade. Quando a ideia é boa, ela aguenta passar por esse processo. Ela aguenta ser dissecada, de preferência em público. E aí ela sobrevive, ela é melhorada e os anos mostram que valeu a pena. Tá certo, então, Lohana, agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas Seurb realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Praminas Seurb. Ligue 373232 2890 ou 99669-1755. Na hora de montar ou renovar seu escritório, conte com a experiência de quem entende do assunto. A Gavini Móveis conta com tudo o que você precisa em móveis para escritório, conforto, funcionalidade e design para transformar seu ambiente de trabalho. Faça já uma visita em nosso showroom e se encante com a Gavini Móveis. Estamos em Itaúna, na Rua Silva Jardim 774, próxima a Cooperita. Gavini Móveis, seu escritório começa aqui. Ligue 3402-2025 ou chame no WhatsApp 98409-2025. Você só fica no celular, rapaz? Tô namorando um mulherão, eu conheci na internet. Mas é mulher mesmo? É, olha, linda, rica, novinha. Aqui, ó. Vai ser bobo, senhor. Uma mulher bonita dessa com um homem feio desse. Isso é golpe. Será, Tião? Já fiz um pix de R$4.000 pra ela me encontrar aqui. Vai ser bobo desse tanto, rapaz. E se eu perceber trincas e rachaduras na minha casa? São sinais de um possível deslizamento. Busque um local seguro. Se eu precisar passar por uma rua que já está alagada? Espere a água baixar ou pegue outro caminho. Em situações de emergência, mantenha calma e ligue 193. Confira mais dicas de segurança no nosso site. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
De volta com Observações, que hoje fala sobre os investimentos do governo do estado e também da Assembleia nas cidades aqui do centro-oeste de Minas. Bom, Lohana, a gente vai falar agora sobre a questão também, né, desse plano que está sendo feito pelo governo do estado de privatizar todas as estatais. A gente está vendo o CEMIG, Copasa, que está no saneamento básico, CEMIG na eletricidade, na questão de fotovoltaica também, que a CEMIG sim, a questão da UENG, que a gente viu os prédios também sendo ameaçados, e a saúde como um todo, como o próprio hospital regional também e tal. Como que hoje está essa questão da privatização desses importantes setores aqui do estado, uma vez que é o nosso patrimônio? Eu sempre deixo claro para as pessoas que quando se privatiza algo, está privatizando algo que é nosso, está entregando ali para a iniciativa privada, como foi o caso da Eletrobras, que antes da eleição de 2022 foi vendida aí para a iniciativa privada. Então, como que está essa questão aqui em Minas? Eu acho que é importante as pessoas refletirem sobre como é grave o que o governador Romeu Zema fez. Minas Gerais tinha uma coisa muito específica, pessoal. A gente tinha na nossa Constituição um texto que garantia a obrigação de consulta pública antes de privatizar alguma estatal, que é muito legítimo. Por quê? Como você falou com muita sabedoria, a gente está falando do nosso patrimônio. Porque a CEMIG, a Copasa, a Codemig, essas empresas, elas não são do Zema. Como elas também não eram do Pimentel e também não eram do Anastasia, elas são do povo mineiro. Elas foram construídas com o suor do trabalho que revertiu em impostos de todo o povo mineiro. Então, acho que esse é um recorte importante que precisa ser feito. E aí o governo Zema articulou muito para conseguir tirar da Constituição do Estado esse texto em relação à Copasa. Foi mantida a obrigação da consulta pública para a CEMIG e para as outras estatais, mas para a Copasa foi retirado. E aí o argumento era assim, só Minas Gerais que tem isso. Bom, eu sinto muito que os outros estados não tinham isso. Eu sinto muito por eles e que bom que nós tínhamos, porque foi isso talvez que garantiu que essas empresas ficassem protegidas até hoje. Porque por mais que a população reclame eventualmente da Copasa, da CEMIG, todas as consultas públicas que eram feitas por Instituto de Pesquisa, como o Instituto Ver fez uma a pedido da Itatiaia, mostrou que 66% da população era contra a privatização. E aí o motivo é muito claro. Vamos observar dois casos, Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro privatizou a Águas do Rio, era SEDAI, virou Águas do Rio, e privatizou também a companhia de água deles, que foi comprada e agora a Sabesp é privatizada, né? O serviço piorou e o serviço encareceu. Tem relatos de até 19% de aumento na conta de água, isso em poucos anos de privatização. Tarcísio privatizou em 2023, nós estamos em 2025. Uma piora do serviço por causa da demissão dos funcionários. Então, você faz uma grande demissão para diminuir e enxugar os custos e aí você consegue garantir que o lucro vai ser maior, mas a qualidade do atendimento, as manutenções, tudo isso piora. E o governo do estado tem tido muita dificuldade de mentir sobre isso e de esconder que é isso que vai acontecer, porque recentemente saiu inclusive um relatório para investimentos feito pela XP, se eu não me engano. Eles fizeram indicando que os investidores comprem ações da Copasa. E o que eles colocaram como justificativa no relatório? Era um texto para investidores, não era um texto para a população comum. A perspectiva de alta nas tarifas, portanto, maior remuneração do ativo, e a perspectiva de enxugamento de custos, portanto, maior remuneração do ativo também, graças à possibilidade de demitir, considerando que o quadro não é mais de servidores públicos e sim de funcionários, todos contratados. Hoje a Copasa tem muito contratado, mas ainda tem um número expressivo de servidores. Então, é uma situação muitíssimo complicada que a gente tem, com a perspectiva de uma piora grave no serviço. A gente observou isso nas companhias de saneamento privatizadas, nas de energia privatizadas. E olha, acho que é importante dizer, Henrique, eu não sou uma pessoa que é contra a privatização em qualquer termo. Brinco muito que, por exemplo, o Lula fez o principal programa de habitação da história do país, que é o Minha Casa Minha Vida, sem precisar de uma estatal de habitação. Foi tudo em parceria com o setor privado. Não foi criada uma grande companhia nacional de habitação. Tem gente que critica isso, que acha que deveria ter. É legítima essa crítica. Eu não estou no grupo que acha que precisava. Mas eu entendo que água e energia, ainda mais num mundo tão globalizado, são setores muito estratégicos. Porque, veja bem, o grande risco que a gente tem é desse setor ser comprado por uma empresa estrangeira. Olha a briga que a gente teve com o governo Trump no início desse ano. Imagina só se uma companhia americana, como foi, por exemplo, a Enel italiana, que comprou a Eletropaulo, a companhia de energia lá de São Paulo. Imagina se uma companhia americana fosse proprietária do nosso setor de energia elétrica no segundo maior estado do Brasil.
seria mais uma coisa que o governo dos Estados Unidos poderia nos chantagear. A agroenergia é um setor muito estratégico para não ficar na mão do governo. Então eu acho que a gente, infelizmente, corre um risco sério de venda da Copasa. O nosso mandato se manifestou muito contra isso. Entramos com ação, fizemos abaixo-assinado, mas o governo tem maioria. Então, esse é um risco, claro, que a gente vai enfrentar. Mas, infelizmente, daqui a alguns anos, a gente vai estar todos juntos colhendo os péssimos frutos dessa decisão. Agora, quem está nos assistindo pode falar assim, porque até mesmo Pará de Minas expulsou a Copasa daqui na gestão do prefeito Antônio Júlio pela falta de investimentos na cidade mesmo. E a cidade, praticamente, eu falo porque na época também eu já morava aqui e a gente ficava à mercê se a Copasa ia ou não distribuir água. E a gente praticamente tem um trauma propriamente da concessionária, da companhia. Mas, ao mesmo tempo, também a gente entende que, hoje mesmo eu estava assistindo uma entrevista do ex-prefeito Alexandre Calil, falando que se Belo Horizonte para com a concessão com a Copasa quebra e não tem volta. Então, como que fica também esses investimentos? Porque, sendo uma estatal, a gente sente muita falta dos investimentos sendo feitos. Em anos anteriores também, a Copasa deixou muito a desejar na prestação de serviços de Belo Horizonte. Então, como que fica a fiscalização também, que é feita por parte de vocês lá na Assembleia, desses serviços prestados ao consumidor? Nossa, essa é uma pergunta que dá um programa só para ela, só para eu responder ela. A gente tem uma questão de visão de mundo sobre isso. Eu concordo com você que a Copasa não presta o serviço que ela deveria prestar. Vocês sabem que eu sou de Divinópolis. Lá em Divinópolis a gente vive ficando sem água. Moro num bairro que está perto da zona rural da cidade. No meu bairro, quase todo final de semana eu fico sem água. Se eu quiser lavar roupa, por exemplo, eu vou ficar sem água, porque eu só tenho água da caixa para poder passar o final de semana. Não abastece durante o fim de semana, então eu só posso lavar roupa de segunda a sexta. Essa é a minha vida no meu bairro em Divinópolis. Então eu concordo com o que você disse. Nós não estamos falando de uma companhia que entrega um serviço à altura do que a população merece. Mas aí tem um recorte interessante. A Copasa é uma empresa pública de capital aberto. E essa é uma coisa que, de partida, eu sou contra. Eu acho que a gente precisa ter ou empresas privadas ou empresas públicas. Essa coisa, esse Frankenstein da empresa pública de capital aberto, na minha opinião, não atende ao interesse da população. O que acontece? Quando isso foi criado lá atrás, é porque tinha um argumento de que o setor público não tinha dinheiro, não tinha capital para poder bancar todos os investimentos que essas empresas precisavam fazer. Só que, na verdade, eu vou usar termos muito simples, porque esse é um assunto muito técnico. Mas, na verdade, a empresa pública de capital aberto passou a tratar as empresas como se elas fossem vacas de onde só se tira o leite. Você só tira o leite da vaca. Você não contrata um bom veterinário para ver a vaca. Você não garante uns dias de sombra e água fresca para a vaca. Você não faz um exame de sangue na vaca, não faz nada. Só tira leite da vaca e deixa a vaca lá no sol. Essa vaca vai aguentar? Não. Não vai aguentar. É assim que a empresa pública de capital aberto trata as suas empresas. Por quê? Esse modelo trata. Por quê? Os lucros que a Copasa dá, e a Copasa é uma das empresas mais superavitárias listadas em bolsa hoje, quase todo ano sai que a Copasa foi a primeira ou a segunda empresa que mais distribuiu lucros e dividendos. Os lucros que ela dá são todos redistribuídos aos seus acionistas. Eles são redistribuídos e não viram investimento. Então isso é um absurdo, porque a Copasa está lá batendo um recorde de lucro 2022, 2023, 2024, 2025 e não tem investimento, não tem troca de bomba, não tem ampliação de reservatório, não tem concurso público. O dinheiro todo que ela gera, essa vaca dando muito leite, esse leite é todo distribuído e ninguém deixa a vaca descansar um pouco. No caso, ninguém garante investimento para ela, não constrói um coxo melhor, não constrói nada melhor para ela. Então, esse é um assunto muito importante, um assunto que eu acho que é assunto de Congresso Nacional, um assunto que tem que ser discutido em Brasília, porque a tal da empresa pública de capital aberto só é boa para o capital, ela não é boa para a população e faz a população ficar com raiva das empresas, porque a população fica pensando assim, mas como é que essa empresa está dando esse monte de lucro que eu vejo na TV, eu vejo no jornal, e por que não amplia o reservatório do meu bairro? Por que não melhora essa situação? Então, esse é um assunto dos mais importantes para que a gente continue tendo Petrobras, para que a gente continue tendo CEMIG, para que a gente continue tendo essas empresas que são tão importantes, mas que realmente todo esse lucro que elas geram precisa ser devolvido para a população. E sabe o que é pior? O Estado é muito responsável por isso. Porque quem que é o principal acionista dessas empresas? Por que elas permanecem estatais? O principal acionista da Copasa é o Estado de Minas Gerais. Nessa redistribuição de lucros e dividendos, ele recebe
muito dinheiro. Só que ele tira esse dinheiro do caixa da Copasa e entra no caixa do Estado para bancar despesas correntes. Ele não é obrigado a reinvestir esse dinheiro em saneamento. Então está tudo errado. É uma estrutura planejada para não funcionar. Agora, e a questão também dos servidores públicos, né? Porque a gente viu neste ano policiais, civis e militares cobrando aí uma valorização do governo e que não está tendo nos últimos anos. A gente até teve uma ameaça de greve aí, né? Se eu não me engano, esse ano ou no ano passado. A questão também aí de outros servidores da área da educação, principalmente, que sempre estão aí batendo e fazendo greve. Como que está essa questão da valorização na Assembleia e também no relacionamento com o governo? Todos os reajustes que os servidores tiveram em Minas Gerais, desde que eu estou como deputada estadual, posso dizer isso com certeza, mas antes provavelmente também, foram articulados pela oposição no governo Zema. Inclusive é importante dizer que no ano passado a gente conseguiu aumentar em 1% o valor oferecido pelo governador, que se eu não me engano era 4,5%, a gente conseguiu 5,5%, ou era 4,5% ou era 5,5%, a gente conseguiu 6,5%, a gente conseguiu subir 1% o valor por uma articulação do nosso bloco com o presidente, o deputado Tadeu Martins Leite, que comprou a briga dos servidores do Estado. Porque pelo governador Romeu Zema, a gente não daria recomposição. Vamos lembrar, o governador queria que a gente pagasse a dívida, o início da nossa entrevista, pelo regime de recuperação fiscal. Uma das regras do regime de recuperação fiscal era que os servidores ficariam 9 anos sem recomposição. Gente, a inflação dos últimos 9 anos bate 47%. Quer dizer, se repetisse esse cenário pelos próximos 9, os servidores teriam uma perda real de salário de 47%, isso é metade. É como se você ganha R$2.000, a impressão fosse que você ganha 1.000, porque não dá para fazer nada. Então, assim, é uma situação muito degradante que o governo Zema tenta tratar os servidores. E é para expulsar eles do serviço público mesmo, é para que eles peçam exoneração, seja por exaustão mental, psíquica, por não conseguir fechar as contas no fim do mês, ou aqueles que têm vocação de serviço público, mas percebem que tem uma outra oportunidade pagando melhor. Agora acabou de acontecer o concurso unificado do governo federal. Para várias áreas, a gente perdeu quadros importantíssimos do Estado que foram concurso de prefeitura pagando melhor do que concurso do governo do Estado. Não é nada difícil de ver hoje em dia. Então, é um cenário muito complicado e que coloca os nossos servidores numa situação muito difícil. Eu acho, Henrique, que a gente nunca vai dar conta de dar para o servidor o que ele quer e o que ele merece. Isso precisa ser dito. As solicitações que os servidores fazem são muito justas, mas são solicitações que eu não imagino o governo, inclusive governos progressistas, o presidente Lula não dá a recomposição que os servidores federais querem, não tem como. Mas eu acho que é preciso mostrar o mínimo de disposição para discutir, o mínimo de disposição para debater. O governo Zema, por exemplo, em relação ao pagamento do piso dos professores, eu entendo que eventualmente não dá, ainda mais nesse momento de endividamento, para você pagar o piso. Mas você tem que ter condição de estabelecer com o sindicato uma escala em que ano após ano você vai aumentar um pouquinho o tanto que você paga, tendo o compromisso de num ano X chegar ao pagamento do piso, inclusive costurando isso com o pagamento da dívida, à medida que o cofre público ficar mais aliviado pelo avanço no pagamento da dívida, poder avançar no recurso do pagamento do piso da educação, inclusive porque tem Fundeb para isso. Então, o que eu percebo é uma má vontade que é muito ruim e é muito típica de quem detesta servidor. Ok, Lohana. Bom, agora a gente faz mais um intervalo. Na volta, tem mais programa para você. Até já. Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas Ceurb realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Praminas Ceurb. Ligue 373232 2890 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna.
A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Na hora de montar ou renovar seu escritório, conte com a experiência de quem entende do assunto. A Gavini Móveis conta com tudo o que você precisa em móveis para escritório, conforto, funcionalidade e design para transformar seu ambiente de trabalho. Faça já uma visita em nosso showroom e se encante com a Gavini Móveis. Estamos em Itaúna, na Rua Silva Jardim 774, próximo a Cooperita. Gavini Móveis, seu escritório começa aqui. Ligue 3402-2025 ou chame no WhatsApp 98409-2025. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De volta com observações que hoje fala sobre os investimentos do governo de Minas e da Assembleia nas cidades aqui do centro-oeste do estado. Bom, Lohana, a gente vai falar agora sobre essa questão importante, né, dos investimentos. Pará de Minas, Itaúna, Nova Serrana e outros tantos municípios aqui da nossa região não tem um representante nem estadual nem federal para poder pleitear, né, a questão das emendas, assim, alguém realmente da cidade. Então acaba que as cidades ficam à mercê realmente disso. Então, qual que é a importância, você como deputada já há um bom tempo, percebe das pessoas votarem quem realmente soma para a cidade, quem está aqui contribuindo com as emendas, porque na última eleição a gente teve eleição em vários candidatos a nível federal e a nível estadual que nem sequer vêm para de Minas e nem sequer, ou Itaúna ou Nova Serrana, nem sequer se importam pelo que acontece na cidade. Então qual que é o seu panorama em relação a isso? Henrique, se você me permite discordar só um pouquinho, eu sou da região, porque eu sou de Itaúna. Estudei em Itaúna, me formei na escola em Itaúna no 3º ano do ensino médio, a minha família está praticamente toda em Itaúna, então eu mais legítimo do que isso pela região, acho que não tem muito jeito, né? Só se eu tivesse casado em Itaúna. Fui estudar em Divinópolis por um motivo muito simples, nós não tínhamos instituição pública em Itaúna para ensino superior, eu não tinha o privilégio de poder pagar uma universidade, então fui aprovada na Universidade Federal de São João del Rei, estudei na cidade e pelo movimento estudantil fui candidata a vereadora e hoje eu digo que eu sou das duas cidades, né? Eu sou de Itaúna e sou de Divinópolis.
Então, são duas cidades que eu amo, são duas cidades muito importantes para mim. E a gente tem feito essa indicação de recursos para os municípios da nossa região, sempre da forma que a gente consegue construir com os nossos articuladores na cidade, que são os nossos olhos e os nossos ouvidos, e nos contam aquilo que está acontecendo de mais importante, as principais demandas que a gente tem. Então eu citei, por exemplo, a vereadora Irene, quando a gente estava falando sobre essa capacidade de articulação que está acima de direita e de esquerda, ela é uma pessoa que aqui em Pará de Minas aponta para a gente os caminhos. Então, graças a ela, por exemplo, a gente já conseguiu indicar mais de R$300 mil para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, para equipamentos e agora para custeio também. A gente teve a oportunidade de destinar um recurso para a Escola Estadual Padre Libério, onde eles estão adquirindo por R$200 mil vários equipamentos de ar-condicionado. A gente está aqui no ar-condicionado e está maravilhoso, né? Porque está muito quente. Então imagine estudar nesse calorão os nossos adolescentes. Realmente isso é algo que prejudica a aprendizagem. Então a gente teve a oportunidade de fazer essa indicação também a pedido dela, por orientação e construção dela. Destinamos R$110 mil para a Polícia Civil, para a compra de armamentos novos, que a gente sabe que é muito importante. Policial, o armamento novo falha menos, o armamento novo dá mais segurança. A gente não quer ver o policial em risco de jeito nenhum, né? Ainda mais com ele colocando a vida dele à disposição da nossa. Então, o mínimo que o Estado tem que garantir são equipamentos de qualidade. E tinha mais uma coisa, as armas que eles tinham eram grandes, e para a policial feminina ficava desconfortável no corpo. Então a gente também garantiu a dignidade da policial feminina dessa forma. Então a gente tem feito essa construção e essa indicação de emendas aqui em Pará de Minas, muito sobre a orientação dessas pessoas que a Irene caminha à frente. Então, em Itaúna a gente tem uma construção que acontecia com a nossa vereadora Edênia, que hoje não ocupa mais uma cadeira na Câmara Municipal. Ela decidiu traçar outro caminho para a vida dela, mas a gente fez indicações importantes e eu queria destacar uma que para mim é a mais legal e mostra muito como que a emenda ela pode transformar quando ela é bem aplicada. O Hospital Manuel Gonçalves é um hospital que atende muitas pessoas da nossa região, inclusive pessoas de Pará de Minas que eventualmente não conseguem um leito no Nossa Senhora da Conceição. E aí a gente recebe essas pessoas no hospital, mas todo mundo sabe que o Hospital Manuel Gonçalves anda mal das pernas financeiramente. Isso é uma coisa que é de praxe dos hospitais filantrópicos, né? Normalmente eles têm dificuldade de fechar as contas, mas o Manuel Gonçalves tem enfrentado isso com um pouco mais de força, essa dificuldade financeira. E aí quando eu visitei o hospital, eles me trouxeram, Lohana, nós tínhamos o deputado fulano que mandava emenda de custeio pra gente todo ano. Para quem está assistindo e não sabe o que é emenda de custeio é uma emenda super importante, ela é para pagar as contas mesmo, para ajudar com a folha, para ajudar a comprar medicamento, para ajudar a comprar insumo. Mas eu refleti e falei assim, eu não quero mandar só uma emenda de custeio, porque emenda de custeio, esse povo vai precisar de mim pelo resto da vida. Eu quero que as pessoas e as instituições se empoderem, caminhem com as próprias pernas, não sejam reféns politicamente de mim, sabe? Quem quiser votar em mim, vota em mim porque gosta do meu trabalho, porque eu represento alguma pauta, não porque depende de emenda minha para uma instituição funcionar. Isso é ruim demais, isso na minha opinião é quase clientelismo. E é uma coisa que a gente precisa rever em relação às emendas. E aí, eles me contaram que eles tinham um projeto para fazer uma usina fotovoltaica para o hospital, mas isso era muito caro. Essa usina custaria R$3,5 milhões, se eu não me engano, mas ela resolveria um problema. O Manuel Gonçalves gastava 80 mil por mês de conta de energia. Pensa o que é para um hospital endividado tirar uma conta de energia de 80 mil por mês. E aí eu falei assim, olha, eu posso parcelar? Brinquei com eles e eles falaram, pode. Então a gente fez isso. A Edênia construiu com uma grande articulação na Câmara Municipal para os vereadores indicarem as suas emendas impositivas, e aí a gente conseguiu uma parte do valor com os vereadores, e eu tenho indicado R$1 milhão por ano desde o início do mandato para que a gente consiga construir essa usina que agora está pronta e vai ser inaugurada mês que vem. Então eu fico muito orgulhosa porque se algum trabalhador do Manuel Gonçalves, se algum paciente quiser votar em mim, eu não quero que eles votem em mim, porque eles dependem da Lohana indicando uma emenda para que eles sobrevivam todo ano. Isso é função do deputado, pelo amor de Deus, qualquer um. O deputado mais medíocre que seja vai indicar emenda. Eu quero que eles votem em mim porque eu tenho capacidade de discutir Minas Gerais, porque a gente tem uma equipe técnica e não um cabidão de emprego de amigo. Eu quero que eles votem em mim porque a gente faz uma discussão de Minas Gerais, para Minas Gerais que a gente quer e que a gente merece viver, e não para a gente ficar refém dessa coisa comezinha que a gente tem hoje, né? Então,
Isso me orgulha muito. Para além disso, a gente tem indicação para a pista de skate de Itaúna, para a construção da pista, porque dá oportunidade para a juventude, também é protegê-la das drogas, da criminalidade, da diversão, da lazer, é muito importante. A gente tem indicação para a Copert, que é a Associação dos Catadores de Material Reciclável lá de Itaúna, que é exemplo para o Brasil inteiro, né? É muito legal o trabalho que eles fazem. E pegou fogo, né? E acabou destruindo então, ali o galpão. Então precisam desse apoio, né? Para essa reconstrução da instituição. Então a gente tem essas indicações e algumas outras, tá tudo na minha prestação de contas, quem quiser acessar para poder ver, a gente tem no nosso site também. Mas eu sempre faço uma provocação, Henrique, que eu quero fazer aqui também, se você me permite. Indicar emenda não é um grande esforço para nenhum parlamentar, especialmente para o parlamentar que é da base do governo. Para quem está na oposição tem um pouco mais de esforço, porque a gente tem menos recurso. Quem está na base consegue acessar um volume maior de recursos porque conta com o bom humor do governador, né? Quem vota a privatização da Copasa, o governador tem mais boa vontade para atender os pleitos do que quem vota contra. Isso é muito natural. E não é só o governador Romeu Zema. O presidente Lula é assim, todos os chefes de executivo são assim, se for para a gente falar disso com honestidade e clareza. O ponto é, eu não quero ser reconhecida apenas pelas emendas que eu indiquei. Eu acho que a gente tem coisas muito mais... Um deputado é muito caro se o único valor dele for destinar a emenda. O deputado tem que ter condição de pensar a região, tem que ter condição de pensar o Estado, tem que ter condição de pautar os interesses de Minas no Congresso Nacional. Eu acho que a Assembleia se pagou quando ela fez essa discussão do Propag, porque essa é uma discussão para deputado fazer. Discutir juro de dívida, discutir termos de dívida, conseguir extrair do Lula o compromisso de que a gente pode abater a dívida investindo na nossa estrada, pelo amor de Deus, isso foi muito bom. E isso causa para a gente uma economia ao longo dos anos muito maior, só que é um assunto mais técnico, é um assunto mais chato, mais difícil de viralizar. Mas eu acho que a gente não pode subestimar a população, nem achar que a população é boba e não tem capacidade de fazer essa leitura. Além de que as emendas têm que ser fiscalizadas de perto, pelos vereadores nos municípios, como a gente tem a vereadora Irene aqui, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, porque o nosso mandato não faz rolo com emenda, mas a gente sabe, e as investigações da Polícia Federal e da Polícia Civil têm mostrado, que existem mandatos que fazem. Isso é dinheiro público, que tem que ser muito bem acompanhado. Agora, falando de saúde, a gente vai ter também um avanço aí que é a grande expectativa, né? Que é o Hospital Regional de Divinópolis, que estava um bom tempo paralisado, mas muito tempo mesmo, e que agora, até no bloco anterior, você disse aí que houve a sessão aí até mesmo para que a própria Universidade de São João del Rei, que tem polo em Divinópolis, possa fazer meio que um hospital-escola. Como que vai ser essa questão? Qual que é o prazo para que essa obra realmente finalize e a população comece a utilizar os recursos que o hospital pode prover? A obra está pronta, o hospital está pronto. Fui lá fazer uma visita de fiscalização, tem cerca de um mês, eles já instalaram até iluminação, que assim, todo mundo que já fez uma obra na vida sabe, uma das últimas, você coloca a lâmpada quando a obra está pronta, né? Já colocaram o extintor de incêndio, eles já colocaram esse plástico da tomada, esse invólucro da tomada, então assim, a obra está pronta. Já passaram os gases, já fizeram tudo. Agora eles estão no período de compra dos equipamentos, já repassaram um valor de R$85 milhões para a EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma empresa pública do Ministério da Educação, sim, da Educação, não da Saúde, e que é quem cuida dos hospitais universitários do país. Então eles passaram um recurso para a EBSER fazer essa compra, e amanhã está na pauta, amanhã, terça-feira, dia 2, está na pauta o nosso projeto para doar, é o 4690, quem quiser consultar lá no site da Assembleia, o nosso projeto para doar o hospital para a Universidade Federal. Essa é uma etapa fundamental para que a universidade possa assumi-lo. Um modelo de hospital assim que pode ser que o pessoal que está assistindo conhece é o Hospital das Clínicas da UFMG, que é um hospital de excelência, com tratamento com ciência de ponta, com professores doutores garantindo atendimento, com residentes das notas mais altas e da melhor prática médica e da enfermagem atuando. Então é isso que a gente espera ter no nosso hospital. E essa é uma luta que está conseguindo sair do papel pela articulação de muita gente. Desde o ex-prefeito de Divinópolis, Demétrios, que foi quem conseguiu trazer a universidade para lá, até hoje o nosso mandato protocolando esse projeto que é o 4690 para doação, mas com muita gente nesse meio do caminho que merece ser lembrado. E por falar em universidade, a UENG de Divinópolis vai receber também aí um grande investimento, principalmente para os alunos ali, né, que não têm condições de bancar, porque a gente sabe que vida de estagiário, de aluno que está fazendo faculdade, não é fácil. Então você gasta com transporte, com alimentação, se você mora na cidade, então, e vai ter um RU, que é um restaurante universitário e que vai ser acessível, né? Esse assunto é outro assunto que dá um programa só por ele, porque esse assunto é a maior alegria da minha vida. É a grande coisa, eu acho, que a gente fez com emenda
para a educação até hoje. Porque o Estado de Minas Gerais não tinha política pública de permanência para os estudantes das universidades do Estado. Então isso é muito diferente, por exemplo, das universidades federais. Eu me formei na UFSJ no campus de Divinópolis e a gente tinha restaurante universitário. Eu me formei pagando R$ 2,75 para almoçar todo dia, que é um valor muito acessível para todo mundo, né? E o aluno pobre mesmo, de baixa renda comprovada, almoçava de graça. No Cefet, lá em Divinópolis, os meninos almoçavam a R$1. E a gente via os amigos da UENG, praticamente do mesmo bairro, tendo que pagar a refeição de R$16 no restaurante no bairro, ou então ficar sem comer, ou comer um salgado, ou comer um pacote de biscoito de água e sal, que às vezes era o que os colegas conseguiam levar. E isso, qualquer um que já passou fome, que já passou necessidade estudando, ou que ouviu alguma história sobre isso, sabe o tanto que isso é inadmissível. Isso faz a pessoa largar o ensino superior. Porque a vida real se impõe e não tem nada mais vida real do que o estômago roncando. Então a gente conseguiu alterar, eu sou autora da lei de permanência, da alteração que colocou na lei o restaurante universitário e também destinei a emenda para que a gente fizesse o restaurante lá em Divinópolis. Foram R$1.300.000, é um valor muito expressivo, mais R$200.000 para os equipamentos que a gente destinou também. A obra está a todo vapor, todo dia que você chega lá tem um monte de pedreiro trabalhando. Eu estou muito feliz porque a perspectiva é a gente entregar no primeiro semestre, por volta ali de abril. Então, vamos ver se os trabalhadores vão dar conta de entregar nesse prazo mesmo, mas eu estou muito feliz e estou muito orgulhosa. Agora, a gente também já tem funcionando, fruto dessa lei que eu sou a primeira autora, o restaurante em Passos, porque Passos também não tinha, a UENG como um todo não tinha. Agora Passos já tem o restaurante funcionando por refeição a R$4. Divinópolis, Passos é a maior unidade, Divinópolis é a segunda, vai ser a segunda a ter o RU. E agora eu estou destinando mais R$1 milhão para a gente construir o restaurante universitário no campus de Ituiutaba. Tá certo, então, Lohana, agora a gente faz mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte Super Luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas Seurb realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Praminas Seurb. Ligue 373232 2890 ou 99669-1755. Na hora de montar ou renovar seu escritório, conte com a experiência de quem entende do assunto. A Gavini Móveis conta com tudo o que você precisa em móveis para escritório. Conforto, funcionalidade e design para transformar seu ambiente de trabalho. Faça já uma visita em nosso showroom e se encante com a Gavini Móveis. Estamos em Itaúna, na Rua Silva Jardim 774, próximo à Cooperita. Gavini Móveis, seu escritório começa aqui. Ligue 3402-2025 ou chame no WhatsApp 98409-2025. E se eu perceber trincas e rachaduras na minha casa? São sinais de um possível deslizamento. Busque um local seguro. Se eu precisar passar por uma rua que já está alagada? Espere a água baixar ou pegue outro caminho. Em situações de emergência, mantenha calma e ligue 193. Confira mais dicas de segurança no nosso site. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O
o meu filho num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. E esse pneu aqui, Tião? Bora trocar, moço. Você não tem ideia, ontem comprei R$30 o pneu. Baratinho. Ah, é mesmo? É verdade, moço. Deixa eu mostrar no site aqui, ó. Ah, isso aqui é farso, rapaz. Eu aprendi isso na dica da Polícia Militar. De volta com observações que hoje fala sobre os investimentos realizados pelo governo de Minas e Assembleia aqui nas cidades do centro-oeste de Minas. Bom, Lohana, agora a gente vai falar sobre expectativas para 2026. É ano político, tem Copa do Mundo, ou seja, todo mundo naquele afã, naquela loucura, aquela efervescência para o Brasil ser campeão e as pessoas torcendo também para que seus candidatos sejam campeões também. Em relação ao governo de Minas, nós vamos ter aí várias cadeiras sendo movimentadas, né? Então, a gente tem o vice se candidatando para ser governador, a gente tem também vários deputados estaduais saindo para federal. Então, como que fica também essa movimentação para ano que vem? Há o risco aí de emendas serem paralisadas, projetos serem paralisados por conta dessa movimentação toda? Eu acho que a discussão pública não pode ser submetida à eleição. Então, assim, pelo menos a questão do Propag, a gente precisa conseguir resolver antes do período eleitoral. Primeiro porque é uma obrigação com os mineiros, né, deixar essa questão do pagamento da dívida encaminhado. Mas segundo porque não dá para o país parar também por causa da eleição. Acho que, obviamente, chegou ali agosto, né, a gente começa a pensar mais nas eleições, mas tem todo um compromisso de trabalho a ser feito, inclusive porque os parlamentares continuam sendo remunerados pela população para fazerem suas funções, né. Então, acho que essa é uma questão importante. O governo do estado, a gente tem observado, né, assim, o campo da direita com muitos nomes, a direita, a centro-direita, a extrema-direita com muitos nomes, o campo da esquerda se organizando, muita gente desejando o senador Rodrigo Pacheco, agora a gente vê outros nomes colocando a cabeça para fora, né? Nomes de centro-esquerda, e a gente tem observado, por exemplo, o Gabriel Azevedo, que foi vereador em Belo Horizonte, Márcio Lacerda, o ex-prefeito de BH, o Alexandre Calil. Então, são nomes para serem observados, e vamos observar também como é que eles constroem essa pré-campanha, com quem eles escolhem conversar, quais pautas eles escolhem chamar para si, porque uma coisa precisa ser dita. Cleitinho é candidato a governador, mas ninguém viu ele discutindo o Propag. Ninguém sabe qual que é a opinião do Cleitinho sobre a privatização da CEMIG. Ninguém sabe o que ele pensa sobre a renovação das concessões das ferrovias, que está sendo discutida no governo federal, está causando um baita prejuízo para Minas, e ele não toca nesse assunto. É muito fácil querer ser governador de Minas, sendo a favor de todas as coisas boas e contra todas as coisas ruins, né? Você fala que você é a favor de tudo que todo mundo gosta, você é contra tudo que todo mundo não gosta, mas a vida real se impõe. Então, eu acho que vale observar com atenção esses candidatos a governador. Eu hoje, representando um projeto do nosso grupo, dos nossos amigos, das pessoas que acreditam que as pautas que a gente defende, da educação, da cultura, do meio ambiente, das mulheres, da diversidade e também do interior de Minas, porque eu tenho muito orgulho de ser uma parlamentar progressista do interior. Esse é um recorte que eu faço sempre questão de fazer, porque a gente tem grandes parlamentares progressistas de esquerda, mas são da capital. Então, são pessoas que visitam o interior, visitam com bom trabalho e tudo mais, mas não são pessoas que vivem a nossa vida, né? Eu sempre faço esse recorte, que eu sou uma parlamentar progressista do interior. Então, pessoas têm defendido que eu saia como pré-candidata a deputada federal. A gente tem feito essa construção internamente, com muita atenção, com muita escuta, com as nossas vereadoras e vereadores, entendendo que a participação deles nesse processo é fundamental, porque é inviável se falar num projeto desse tamanho sem a ajuda e o compromisso deles. E eu estou muito animada, meu corpo está à disposição, minha energia está à disposição, minha cabeça está à disposição do que o povo mineiro decidir que é o melhor para mim. Agora, a gente tem visto também, Lohana, entrando nesse assunto de eleições, que à medida que se passam os anos, as pessoas deixam de votar, está tendo uma abstinência gigantesca, e a gente sabe que interesses políticos também são favorecidos com isso ou também prejudicados. Então, como que você percebe também essa abdicação do próprio público de, eu não
não vou votar porque no fim das contas eles que são brancos, eles que se entendam. Então, como você percebe essa abstenção gigantesca que está tendo nos últimos anos, sobretudo nas eleições nacionais? Eu entendo que essa é uma consequência de um sistema político que não entrega os resultados que a democracia precisa entregar para a população. A democracia é igual uma pedrinha de cristal, Henrique. A gente tem que tratar dela com muito cuidado, porque ela é muito valiosa, mas ela é muito frágil. E para a democracia ser defendida, para que tenha participação popular, para que as pessoas entendam, por exemplo, que o que aconteceu no 8 de janeiro definitivamente foi uma tentativa de golpe de Estado e que tudo isso é muito delicado, a gente precisa ter entrega para as pessoas precisam sentir o que elas ganham com a democracia. E aí a gente tem um problema quando as eleições trazem resultados eleitorais de pessoas que não entregam esses resultados, seja pela conjuntura econômica, seja por uma dificuldade de saúde mundial, como foi a pandemia, seja por má habilidade política. No fim das contas, se a frase é vocês que são brancos, vocês que se entendam, no fim, para a população fica assim, nesse salve-se quem puder, nessa farinha pouca meu pirão primeiro, eu vou cuidar da minha vida e larga esses políticos para lá. Isso é muito ruim porque causa uma sensação nas pessoas de não pertencimento. Eu brinco que no meu mandato tem muito pertencimento, todo mundo é dono do meu mandato, isso é muito legal. Eu tenho um grupo com meus voluntários mais próximos da campanha até hoje, meus voluntários, porque as pessoas participam do nosso mandato, elas percebem as entregas do nosso mandato, para as pautas que a gente defendeu, elas constroem isso comigo, elas sofrem, elas lutam, elas choram, elas comemoram. Então assim, quando a população se sente pertencente àquele processo, a população participa mais. Quando a população sente que com ele ou sem ele, tanto faz, vai ter um monte de gente embolsando dinheiro por fora, vai ter um monte de carguinho distribuído para amigo, vai ter um monte de coisa assim, a população não participa. Então eu acho que é uma obrigação de quem está na política, e é por isso que eu sempre faço o esforço de explicar os temas difíceis, de me comunicar pelas redes. É uma obrigação de quem está na política trazer o povo para perto. Bom, e o que a população, então, das nossas cidades aqui, né, Pará de Minas, Itaúna, Divinópolis, Nova Serrana, região Centro-Oeste, podem esperar da sua atividade parlamentar para 2026? Podem esperar um mandato que continua trabalhando muito, que continua comprometido com a fiscalização, porque essa é a principal função de um parlamentar, fiscalizar o governo, o poder executivo, e a gente faz isso. Podem esperar um mandato que tem uma equipe comprometida de pessoas técnicas e presentes, não tem um monte de amigo meu num cabide de emprego, e podem esperar um processo eleitoral bonito, animado, discutindo as pautas que interessam para o Brasil. Bom, o nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais e o recado final aí para o nosso público? Henrique, eu quero deixar um beijo para todo mundo que assistiu o nosso programa, que compartilhou com a gente esse momento, que a gente abordou tantos assuntos, né? Assuntos técnicos, assuntos difíceis, mas assuntos que dizem respeito à nossa vida e, portanto, são do interesse de todo mundo que assistiu. Reforçar que o nosso mandato segue à disposição, seja através do nosso chefe de gabinete regional, que é o Maurício, seja através da nossa vereadora Irene, que é uma ponte importante com o nosso mandato. A gente está à disposição de todos e todas vocês para que a gente consiga garantir um atendimento cada dia melhor às demandas de Itaúna, de Pará de Minas e de toda a região. Certinho, então, Lohana, muitíssimo obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Beijo. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Você também que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade você será sempre avisado. Semana que vem tem mais Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!